capítulo de número 47. Amém? Amados, eu vou precisar ler alguns versículos para que os irmãos venham entender. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 1. Se não me engano, acho que é até o versículo 12, né? João 12. É uma passagem muito interessante. Se faz necessário nós lermos esses 12 versículos para que você vai entender a natureza da mensagem desta noite. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Achou? Quem não achou, ainda diga amém, ajude. Amém? Então, Ezequiel é o terceiro profeta maior da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Fica logo depois do livro de Jeremias, irmãos. Logo depois do livro do profeta Jeremias. É o livro do profeta Ezequiel. Amém? Acharei? Vamos lá. Iremos ler aqui. Diz aqui o texto. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas árvores debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Vistes, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão juntos dele, desde Engedi até Engeglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem de um e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Por você, amados, o que nós acabamos de ler esta noite, irmãos, nada mais nada é do que a revelação que Deus mostra ao profeta Ezequiel. Irmãos, Ezequiel foi um profeta que profetizou para os exilados de Jerusalém, irmãos, para os exilados do reino de Judá. A Bíblia diz que
a nação de Judá passou cerca de 70 anos cativa da Babilônia, irmãos. Os irmãos sabem que a causa do cativeiro babilônico nada mais nada é do que o pecado do povo. O não arrependimento fez com que a nação de Judá viesse a ser disciplinada pelo Senhor, né? E isso nos mostra muito bem no ministério do profeta Jeremias. Então, nos capítulos 25 e 29, ele descreve, na verdade, a natureza desse cativeiro, a qual Deus permitiu que a nação da Babilônia viesse a entrar em Jerusalém e levar todos que ali estavam, juntamente com todos os moradores de Judá, irmãos. Aí a Bíblia diz que, estando o povo já na Babilônia, Deus levanta um homem chamado Ezequiel, profeta. A palavra Ezequiel significa Deus fortalece. E a história diz que Ezequiel, irmãos, ele cresceu em meio ao cativeiro da Babilônia, irmãos, em meus exilados. E ele é um profeta que Deus tinha a missão com Ezequiel de fazer com que o povo viesse a se arrepender e a curar-se daquele mal que ele tinha, que chamava-se idolatria. E a Bíblia diz que Deus fez com que, através do ministério de Ezequiel, houvesse da parte do povo de Judá a conscientização acerca da consequência que os levaram para estar naquela cidade. A Bíblia diz que Ezequiel, ele tinha uma característica distinta dos demais profetas, de sorte que existem duas atribuições para esse profeta. A primeira, ele é conhecido como profeta das visões. A segunda, ele é conhecido como profeta do ribeiro, irmãos. Isso dá-se-á pelo fato que todas as vezes, a maioria das vezes que Deus levanta Ezequiel para profetizar, Deus sempre mostrava a ele através de visões e também através de ribeiro. Irmãos, e o que nós lemos nesta noite aqui fala sobre o período da restauração do templo. Período esse que vai do capítulo 40 até o capítulo 47, onde Deus mostra a Ezequiel toda a restauração que haveria de vir ao templo em Jerusalém. Templo esse que nós sabemos que, à luz da Bíblia, esse templo foi destruído por Nabucodonosor e pelos babilônicos. Mas Deus tinha prometido, pelo intermédio do profeta Ageu, que ele restauraria o templo, e esse templo seria mais glorioso do que o segundo templo, conforme Ageu 2:9, que diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Irmãos? Quem está entendendo até aí, tem glória a Deus? Então, irmãos, a Bíblia diz que Deus levantou o profeta Ezequiel para que ele viesse, na verdade, falar ao povo, para que o povo viesse a entender aquele tratamento em que Deus estava fazendo com a nação de Israel. De sorte que, pelo profeta Jeremias, foi profetizado em que o povo ficaria na Babilônia durante exatos 70 anos e depois voltaria para a sua terra. No capítulo 37, nós conhecemos muito bem aquela profecia, aquela visão que Deus dá a Ezequiel acerca do vale dos ossos secos. Irmãos, ali, irmãos, nada mais nada é que trata-se da nação de Judá, que estava com ossos secos, e a Bíblia diz mais que os ossos estavam todos espalhados ali. Isso mostrando que Deus iria permitir que o povo viesse a sair da sua terra. Mas havia uma promessa de Deus para que aquele povo voltasse novamente para a sua terra, para a sua nação, e voltasse a ser nação novamente. É tanto que diz o texto que Ezequiel profetiza que houve, ou melhor, que o povo pereceu toda a esperança, o povo deixou de viver, deixou de existir. Mas a Bíblia diz que Deus usou Ezequiel para profetizar, dizendo: profetiza a esses ossos secos. Ossos secos, ouve a voz do Senhor, nasçam cá em si e nervo, e entre vós o Espírito.
Então, irmãos, tudo isso aí é acerca da nação de Judá. E nós vemos que depois dessa profecia que diz respeito à ressurreição, à vida, Deus começa a mostrar a Ezequiel as revelações, as visões acerca de como será o novo templo. E nós vemos que do capítulo 40 até o 46, ele descreve toda a organização que terá o novo templo. Ele escreve ali, irmãos, toda a divisão dentro do templo, o alto no exterior. Ali ele fala sobre o santo lugar, do lugar santíssimo, enfim, ele fala de todas as características que terá o novo templo. E quando chega no capítulo 47, irmãos, Deus usa Ezequiel, ou ele mostra Ezequiel em visão aquilo que ele fará com a nação de Israel após o templo ser concluído. Templo esse que, à luz da Bíblia, foi concluído logo depois do ano 526, conforme as profecias do profeta Ageu, quando ele diz lá, quando Deus usa o profeta para animar o povo que tinha parado a reconstrução do templo. A Bíblia diz que o templo ficou 16 anos parado sem reconstrução, porque houve levante por parte dos inimigos de Jerusalém, para que aquele templo não viesse a ser reconstruído. Mas Deus tinha algo especial, Deus está preparando algo especial para a nação, a qual Deus tinha prometido uma restauração plena, completa à nação de Israel. E no capítulo 47, logo após a construção do templo, Deus usa Ezequiel em visão para falar ao povo acerca daquilo que é necessário que o povo viesse a ter, que era, na realidade, vida. E essa vida que o povo precisará ter era através das águas purificadoras. Irmãos, nós vemos aqui que Deus mostra a Ezequiel, olha só, passo a passo, que essa purificação é um processo progressivo. Observe que primeiro, olha só, as águas vão do tornozelo, depois até os lombos, depois até em cima, e por último, Ezequiel não conseguia mais passar por ali, porque as águas já tinham crescido, tornando-se o ribeiro e o rio, irmãos. O que é que Deus quer dizer com isso? Que nós, igreja do Senhor, nós que servimos ao Senhor, precisamos com objetividade de servir ao Senhor, precisamos ter uma vida profunda, precisamos ter profundidade em servir ao Senhor. Não basta um cristianismo artificial, não basta um cristianismo de fachada, é necessário eu, você, nós, termos uma vida de profundidade, para que através disso, Deus venha fazer coisas, tanto na nossa vida, como através da nossa vida, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, as águas purificadoras, eu posso definir essa noite, que ela tinha 5 características, pastor, ou melhor, apóstolo Gilmário. Em primeiro lugar, quando fala-se água, fala sobre a função de dar vida. Primeiro, Deus queria dar vida ao povo, mas essa vida não seria de um dia para a noite. Como de fato nós conhecemos muito bem essa expressão da Bíblia, quando a Bíblia fala de vida, a palavra vida no grego significa zoe, vida abundante, aquela vida que Jesus Cristo falou no capítulo 10 de João, quando ele diz: o ladrão só vem matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Irmãos, para o crente ter vida abundante, é necessário a vida de renúncia, é necessário a vida crucificada, é necessário, irmãos, abdicar das coisas deste mundo para que tenhamos uma vida abundante. E Deus, na realidade, quis mostrar a Ezequiel que era necessário o povo voltar a viver. É necessário o povo voltar a ter vida, irmãos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Ezequiel vê aquela visão no capítulo 37, Deus mostrou a Ezequiel que o povo tinha deixado de viver. O povo não existia mais. Ou melhor, a nação de Judá, ela tinha desaparecido do mapa, irmãos.
De sorte, queridos, que as nações fizeram chacota de Israel.